E hoje temos a grata satisfação de ter conosco o nosso companheiro André Almeida, que já trabalhador da casa já de longa data, e hoje vai nos falar sobre a inteligência do amor. Olá, muito boa noite a todos. Meus sinceros votos de muita paz no coração de cada um de vocês. Hoje iremos comentar um pouco a respeito de um tema que parece bastante batido no meio filosófico, religioso, mas que na realidade ainda percebemos que nos falta bastante ainda para compreendermos o que é efetivamente este amor, este sentimento que devemos colocar em nossos corações para conosco mesmo e também para com o próximo. Então, iniciamos com esta indagação, para buscarmos compreender um pouco mais do que é o amor. Vamos começar refletindo sobre o que dizem os Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Eles dizem que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos de um mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento. O que acontece é que para nós nos comunicarmos aqui no nosso mundo material, nós precisamos das línguas, das linguagens que utilizamos. E cada região tem a sua, e à medida que foi evoluindo o ser humano, as linguagens também foram evoluindo. E essa é a forma que nós temos de nos comunicar. Mas os Espíritos colocam que esta forma é muito imperfeita ainda. E muitos problemas que acontecem na comunicação entre nós e outras pessoas acontecem justamente porque temos dificuldade em usar as palavras. As palavras, muitas vezes, elas têm significados diversos. E aí a gente quer transmitir uma mensagem para uma determinada pessoa e essa mensagem chega lá do outro lado de forma diferente que a gente gostaria de passar. Acho que todo mundo aqui já deve ter passado por isso, né? A gente querer dizer uma coisa, a outra pessoa entender completamente diferente, e aí a confusão está feita. E os Espíritos nos colocam justamente isso. Para eles, as palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entendermos. Porque no plano espiritual, a comunicação é muito mais através do pensamento, através dos sentimentos transmitidos de um espírito para outro, do que propriamente da linguagem. E isso, no plano espiritual, é um pouco mais elevado. Então, é mais fácil a comunicação, de certa forma, nesse plano espiritual, porque as coisas chegam exatamente da forma em que deveriam. Enquanto aqui, a gente é obrigado a se utilizar dessas ferramentas para nos comunicar. E aí eles dizem: vossas controvérsias surgem quase sempre de que não compreendeis sobre as palavras que usais. Corroborando com isso, os Espíritos colocam, né? Porque vossa linguagem é incompleta para as coisas que os vossos sentidos não percebem. Para termos uma ideia disso, em grego, a palavra amor é traduzida de 4 formas diferentes. Eros, que nós chamamos muitas vezes aqui de amor, na realidade é a palavra designada para o amor romântico e pode ser também traduzido como uma atração sexual. Aí a pessoa diz: eu estou amando, mas na realidade está sentindo uma atração sexual por outra pessoa. E nós nos confundimos muito com esses sentimentos. Existe a palavra philos, que significa o amor amigo, a amizade entre as pessoas, a lealdade, a fidelidade. É o amor da amizade em si. Storgé, que significa o amor dos laços de família, de pais para filhos, por exemplo. Que é um amor diferente, é um sentimento diferente que nós temos, que brota dos nossos corações. E ágape, que seria o amor incondicional, o amor altruísta. O amor que Cristo veio nos ensinar
através de seus exemplos, a forma com que ele lidou com as pessoas com que ele se relacionou à sua época. Então aqui nós temos 4 maneiras que nós podemos elencar, mas poderíamos dizer também muitas outras. Poderíamos chamar o amor pelos bens materiais, muitas vezes. Eu amo esse carro. Eu amo minha casa. Eu amo aquela praia. Temos o amor, muitas vezes, da idolatria por um determinado ídolo, uma personagem que nós conhecemos, que amamos. Existe o amor pelo poder, que se transforma em ambição. O amor bajulação por uma determinada pessoa. E por aí vai. São vários sentimentos, na realidade, e que muitas vezes nós traduzimos como sendo a palavra amor para sentimentos muito diferentes que acontecem dentro de nós. Mas a Joana de Ângeles nos coloca que existe, no processo de crescimento, de evolução do ser humano, que nós viemos transitando desde longas eras, desde a época da pré-história, desde a época em que nós iniciamos a vida mais relacionada à vida humana nesse planeta, que o amor atravessa diferentes fases, que ela traduz como 3. O amor infantil, que é um amor ainda baseado no ciúme, baseado no apego a determinadas pessoas. É um amor que ainda se incomoda muito em função daquilo que sente, porque no fundo é mais um apego, é mais uma vontade, é mais um ato de egoísmo, a que nós todos, através do instinto, estamos instigados a ter por nós, porque ainda estamos nessa fase de transição entre a animalidade e a angelitude. Então estamos ainda dentro dessa confusão que acontece dentro de nós. E muitas vezes traduzimos esse amor, que no fundo é um apego, como sendo um verdadeiro amor. Temos que ainda pensar muito nessas questões e nesses sentimentos que ainda temos dentro de nós, para podermos transitar de fase. A segunda fase é o amor juvenil, que mais se caracteriza pela insegurança em relação ao ser amado. Somos inseguros ainda em relação às coisas. Queremos amar, queremos deixar brotar no nosso coração esse sentimento divino que, como falou aqui na palestra no sábado passado, o palestrante que brota da divindade, que devemos abrir as portas para que ele passe através de nós e chegue também nas pessoas ao nosso redor. Mas ainda temos essa dificuldade, ainda temos essa insegurança de deixar isso transbordar nos nossos corações. Mas atravessada essa fase, ou estas fases, nós chegamos então no amor maduro, que é um amor que não se impõe, que é um amor que se expande, como diz Joana de Ângeles, nunca se impõe porque é espontâneo, como a própria vida, irradia-se e contagia de júbilos e de paz. Expande-se como um perfume que impregna, agradável, suave, porque não é agressivo, nem embriagador, nem apaixonado. O amor maduro é uma cobra, não se apega, não sofre a falta, mas flui sempre, porque vive no íntimo do ser, e aí o detalhe, e não das gratificações que o ser amado oferece. Nós ainda, muitas vezes, praticamos muito esse amor que ainda depende da reação do outro. Eu amo, mas se fizer isso também. E muitas vezes a gente reclama isso na nossa vida, de que a gente faz e não recebe algo em troca. Essa expectativa gera justamente a ansiedade de ficar, a expectativa de será que ele vai retribuir esse amor? E isso nos causa uma série de problemas. Por isso, a nossa grande terapia, como chama Joana de Ângeles, é a amor-terapia. É esse amor que a gente doa sem esperar algo em troca.
E é esse amor que nós precisamos alcançar como um amor maduro e que nos felicita, nos abençoa com uma felicidade, com uma saúde e com uma paz interior. O amor deve ser sempre o ponto de partida de todas as aspirações humanas e a etapa final de toda a convivência. É um amor incondicional, porque ele é unilateral. Ele sai do ser e doa-se. E o ser se contenta justamente por esse amor que está doando. Não fica nessa expectativa da volta, do retorno. Portanto, ali ele já é feliz. Portanto, quem fica na expectativa acaba ficando sempre na dependência do outro. E nós dependemos do outro e condicionamos a nossa felicidade à reação dos outros. Na realidade, é uma grande mudança de paradigma para condicionarmos a nossa felicidade para a nossa própria reação. Enquanto nós esperamos muito, sempre dos outros. Para ilustrar essa situação, vou contar aqui uma história. Que tem o título Você Amaria Assim? Essa é uma história verdadeira. Divaldo Franco conta essa história nos seus seminários, mas ele também buscou essa história dos jornais norte-americanos, porque se trata a história de um casal norte-americano que viveu na cidade de Boston, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Era um casal de meia idade que trabalhava muito para pagar a hipoteca da casa, para pagar o financiamento do carro. Eles eram casados há 20 anos. Conheceram-se na escola, namoraram, casaram. Certa feita, no ano de 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, o marido dirigiu-se à mulher e disse: Luísa, acabo de receber uma proposta extraordinária para trabalhar na reconstrução do Japão, arrasado pela Segunda Guerra Mundial. E ele complementa: o que eu ganharia em um mês equivale ao meu trabalho em um ano aqui nos Estados Unidos. Na minha condição de engenheiro, poderei fornecer tecnologia aos nipônicos e receberei em troca uma sólida fortuna que nos libertará de débitos e nos trará uma aposentadoria antecipada. Já que não tivemos filhos, vamos preparar nosso futuro, mas eu terei que trabalhar no Japão durante um ano. A esposa recebeu a proposta com certo receio e retrucou: mas meu bem, é um período muito longo, um ano parece que não passa nunca e a gente vai ficar separado durante todo esse tempo. Mas, baseado nas recompensas futuras, ele insistiu na ideia e acabou por convencer a esposa. Viajou para o Japão. Ao longo de um certo tempo, eles se comunicavam através de cartas e cartões, através do correio que o governo disponibilizava para as tropas e para as autoridades legais e seus técnicos que viajavam ao Japão. Algumas vezes, eles também se comunicavam através de ondas de rádio e equipamentos do governo americano. E nesse momento, ambos choravam muito em função da saudade que parecia um ácido a corromper o peito de cada um. E assim se passou 6 meses, 8 meses. No 10º mês, ele me fez uma carta bastante longa, dizendo: querida, os meus serviços são tão bons aqui no Japão que recebi uma nova proposta para ficar mais 6 meses. Acho que vale a pena, porque assim retornarei à América como um homem rico. E aí não precisaremos mais nem trabalhar. Eu penso que você conseguirá aguentar e me concederá mais este meio ano. Ela, um pouco entristecida, já esgotada, porque a saúde já andava não muito boa, apresentando distúrbios,
mas acabou concordando. Passado algum tempo, as cartas começaram a diminuir. E ela pensou, mas deve estar tendo muito trabalho lá no Japão, e deve estar difícil realmente de escrever cartas, se comunicar. Ao completar-se o 4º mês do novo contrato, faltando, portanto, 2 meses para que ele retornasse aos Estados Unidos, o marido enviou outra longa carta, na qual relatava a seguinte situação, conforme as palavras dele. Querida, peço que você me perdoe e me compreenda. Os homens são diferentes biológica e psicologicamente das mulheres. O período da minha ausência foi realmente muito longo. Eu não suportei a solidão e o trabalho áspero. Acabo de casar-me com uma japonesa. Estou vendo um monte de gente se contorcendo a cadeira, né? Tem mulher que já olhou para o marido do lado, já fez aquele olhar assim comigo. Tem essa história, né? Mas é que serve de reflexão, isso é um exemplo, né? Dos homens aqui presentes e vice-versa, né? Imagina as 2 mulheres viajando para o Japão, mandando essa carta, é um grande processo, né? Para todo mundo poder refletir. E ele continua na carta dizendo: eu solicitei o divórcio pelos meios legais e imediatamente providenciei a minha nova união conjugal. Eu não quis lhe contar antes para não lhe magoar. Perdoe-me. Eu sei que você me ama e que teve resistências para suportar essa vida de solidão e abstinência íntima, mas eu não consegui. Apaixonei-me pela camareira japonesa que vinha arrumar o meu apartamento. Ela é uma mulher pequenina, do tipo tímida e ao mesmo tempo muito simpática. É realmente uma pessoa de perfil diferente daquela com as quais estamos acostumados aí na América. Não fez nenhum movimento para me seduzir. Fui eu que me apaixonei e a conquistei, pois a amei profundamente. E ele pergunta ao final da carta: você será capaz de me perdoar? Ao terminar a leitura, a esposa experimentou um grande choque emocional. Estava divorciada e nem fazia ideia. Todos os sonhos de uma mulher e toda a sua vida pareciam ruir diante de um simples pedaço de papel. O quanto aquele pedaço de papel transformou a sua vida. E naquele momento, em seguida, ela odiou todas as forças da sua alma. Logo em seguida, pegou a carta, rasgou-a e entrou num estado de intensa tristeza. Mas transcorridos vários dias, depois de meditar, ela respondeu ao ex-marido: eu o amo muito. Não sei se sou capaz de lhe perdoar, mas pelo menos posso compreender você. Quanto é importante fazer uma pausa aqui, que o processo de perdão, ele começa pelo raciocínio, começa pela compreensão de que as pessoas são falhas, assim como nós às vezes falhamos, não na mesma área, não na mesma forma, mas falhamos de outras maneiras também. E na continuação da carta ela perguntou: eu gostaria de saber qual é o nome dessa nova esposa. Normalmente a curiosidade da mulher é uma coisa incrível. Queria saber o nome da família. Ele posteriormente informou que a esposa japonesa se chamava Aiko, e então continuaram a manter uma tímida correspondência. 4 meses depois, ele escreveu mais uma vez para ela e lhe comunicou: quero lhe dar uma grande notícia, de muita importância para a minha vida. Dentro de alguns meses, eu serei pai. Infelizmente, em nosso longo casamento de 20 anos, Deus não nos concedeu a alegria de ter filhos, mas agora eu serei pai. Luísa novamente leu a carta e sentiu um misto de amargura
um pouco de alegria. Até porque fica aquela sensação de que ela não pôde dar um filho ao marido, né? Parecia que nas entrelinhas ele estava dizendo isso. Quando a criança nasceu, ele enviou uma correspondência para ela dar uma nova notícia. Tornei-me pai de uma linda menina. E como eu amo muito você, coloquei o seu nome na minha filha. É uma história verdadeira. Aconteceu, de fato. Viu o que é a consciência culpada, né? De alguma forma ele teve que reparar isso. A notícia chegava à ex-esposa como um duro golpe que ela teve que assimilar. Em seguida, reunindo todas as forças para manter-se digna e gentil, enviou um presente para a menina que acabava de nascer. 10 meses depois, recebeu uma carta afirmando que todos estavam bem e que a menina crescia de forma saudável e que sua esposa japonesa estava grávida novamente. Ao mesmo tempo, ele enviava uma fotografia para ela, para sua nova família. Mas, no entanto, ele afirmava nessa carta que também estava com uma dificuldade em respirar e que sentia uma dor intensa no peito. Havia procurado os médicos lá no Japão, mas que eles ainda não haviam definido um diagnóstico do que poderia ser isso. Achava que provavelmente tratava-se de uma consequência do consumo prolongado de cigarros, já que uma vez ele era, por muitos anos, tabagista. Passado algum tempo, ele escreveu uma nova carta para ela, relatando que a nova filha havia nascido. E colocava no final da carta a informação sobre o seu estado de saúde. E ele afirmava: os médicos me disseram que eu tenho um câncer de pulmão. A minha sobrevida é de apenas 4 meses no máximo. A informação produziu um grande impacto na ex-esposa, que se preparava para receber mais uma notícia dolorosa. Semanas depois, ela recebeu uma carta da esposa do japonês, na época, relatando que o marido havia desencarnado. E novamente, isso a fez entrar num estado de intensa tristeza. Decorrido algum tempo, a esposa nipônica enviou-lhe uma correspondência revelando que passava por grandes dificuldades financeiras e também que sofria em função do preconceito lá no Japão, por causa da filha de americano, que existia muito esse preconceito lá naquela época. E, na verdade, ela informava que o marido não recebia todo aquele salário que ele dizia que recebia, pois a sua função não era também das mais importantes. Ele não quis também relatar isso para não preocupar tanto ela, porque quando ele estava encarnado, ele preferiu projetar uma imagem de abundância para não preocupar ela. Quando terminou de ler a carta, ela meditou demoradamente e decidiu enviar um cheque com uma importância em dinheiro. Ao final de contas, pensava ela, as 2 crianças eram filhas de um homem que a amou durante uma vida inteira. 2 anos depois, a japonesa comunicou que a situação estava muito difícil em meio à recessão que se abatia sobre aquele país. Nessa época, os governos dos Estados Unidos estavam recebendo familiares americanos que haviam se casado fora do país. Mas o Departamento de Estado era muito severo ao selecionar aqueles que seriam admitidos em solo americano. E como a japonesa não contava com nenhuma ajuda, tornava-se pouco provável a sua transferência. Quando a viúva americana analisou o contexto doloroso em que se encontrava a jovem mãe, tomou uma decisão corajosa e nobre.
fez uma carta muito longa e expôs a japonesa. Você gostaria que eu educasse as suas 2 filhas aqui na América? Elas aprenderiam inglês e estariam em segurança comigo. Eu educaria suas crianças como se fossem minhas próprias filhas, fazendo por elas tudo aquilo que estiver ao meu alcance. Porém, eu sei que é difícil para uma mãe tomar uma decisão, porque os filhos são a coisa mais preciosa que uma mãe tem. Mas, se você ama as suas filhas e deseja que elas tenham felicidade, creio que se faz necessário alguma renúncia da sua parte, pois dessa forma, o futuro das meninas aqui estaria garantido. Para a surpresa da ex-esposa americana, a jovem mãe japonesa aceitou a proposta e marcou a data para as crianças viajarem. Os filhos americanos, eles aceitavam. A esposa, o governo tinha dificuldade aí dar o visto de entrada. Ela tentou que a esposa viesse junto também, mas houve negativa do governo, somente dos filhos. E finalmente chegou o dia em que ela foi no aeroporto buscar as 2 meninas. E vou traduzir aqui o texto que saiu justamente na reportagem do jornal, que conta a história, com as palavras dela. Viajei de Boston a Nova York e cheguei ao aeroporto John Kennedy. Comecei a imaginar como deveria receber as 2 crianças. Eu já estava com mais de 40 anos e não possuía experiência no mundo infantil, considerando que as meninas estavam com 3 e quase 5 anos. Pensava em contratar uma enfermeira, uma pedagoga para me ajudar, mas eu estava disposta a fazer o que fosse possível. De repente, fui chamada pelo serviço do aeroporto para que comparecesse ao setor de desembarque. Uma funcionária da companhia aérea conduziu até mim 2 japonesinhas. Eram 2 meninas lindas, que pareciam 2 bonequinhas de porcelana, de tão delicadas. Quando se aproximaram, falando somente poucas palavras em inglês, saltaram-me nos ombros e me chamaram de tia-mãe. Nesse momento, ambas tocaram profundamente o meu coração. Palavras dela. Luiz então levou as meninas para casa como se estivesse levando o próprio marido de volta ao lar, procurando educá-las com carinho e com dedicação. Matriculou-as em uma escola especial que acolhia crianças que não falavam o idioma inglês e continuou mantendo correspondência com a mãe das meninas. 2 anos depois, as meninas estavam completamente integradas à cultura americana e se encontravam imensamente felizes. No entanto, a mãe adotiva não poderia esquecer que uma criança precisa da presença da mãe biológica para poder ser plenamente feliz. Por isso, resolveu investir novamente para a vinda da Ari aos Estados Unidos, embora estivesse consciente de que dificilmente o governo concederia a autorização. Após meditar a respeito, Luiz então teve uma ideia que poderia ser a solução definitiva para contornar este obstáculo. Foi ao jornal da cidade, contou a história em detalhes, dando subsídios para que uma jornalista publicasse a matéria especial em um determinado periódico daquela região. A notícia acabou tendo tanta repercussão que foi reproduzida no jornal The Washington Post, ficando conhecida em todo o país. A intenção dela era sensibilizar o governo dos Estados Unidos para que eles pudessem dar a autorização para que a Ari viesse aos Estados Unidos, viesse morar com ela. Alguns meses mais tarde, lá estava Luísa de volta, no aeroporto John Kennedy, aguardando desta vez aquela que lhe roubaram o marido. Quando o avião pousou, ela começou a dar-se conta do que estava fazendo e começou a refletir, segundo as suas próprias palavras:
Como será que Aiko vai me ver? Como será que eu vou vê-la? Será que restou entre nós alguma mágoa? Eu vou olhar para ela e vou pensar: o que ela tem de melhor do que eu? Ela é muito pequena e certamente não tem a minha elegância. O que foi que ele viu nela? Às vezes parece que os homens são meio atormentados, pois se veem atraídos por mulheres com aparência física muito singular. Eles gostam de coisas diferentes somente para contrariar a opinião geral. Palavras dela. A viúva americana se depara, naquele instante, com um ressentimento profundo, que não havia percebido antes. Estava meio no automático, e é ali que ela parou para entender o que estava acontecendo e qual era a situação. E quando experimentava o auge desse dilema, concluiu que a situação constrangedora poderia ser uma via de mão dupla. Se colocou no lugar da japonesa e pensou consigo mesma: ela deve estar também num grande conflito. Vem para um país estrangeiro, sem falar o idioma, e vai ficar na casa da mulher que foi a primeira esposa do seu marido. Não é uma situação confortável. Mas, ao mesmo tempo, lá vem chegando a japonesa. Luísa viu sair pela porta uma mulher que era muito jovem, quase uma menina, de pequena estatura. Não tinha certeza, mas deveria ser ela. Estava com um sorriso no rosto, porém não conseguia ocultar a tristeza em seus olhos. Quando ficaram frente a frente, elas se olharam e se abraçaram. Aiko estava trêmula e chorou longamente nos braços da sua nova amiga. Naquele instante, Luísa experimentou um estranho sentimento. A jovenzinha parecia que uma filha chegava de longe para aconchegar-lhe o coração. Levou-a para Boston, colocou-a no apartamento anexo à sua casa para que tivesse mais independência e transferiu as duas meninas para o quarto ao lado da verdadeira mãe. Imediatamente começou a ajudá-la de várias formas. Matriculou no curso de inglês, resolveu estudar japonês para se comunicar melhor com ela, e algum tempo depois a viúva americana transferiu a hóspede então para dentro da sua própria casa. Aiko era muito inteligente e se destacou logo na matemática, ingressando oportunamente numa universidade americana, onde concluiu o curso com brilhantismo, e isso permitiu uma ascensão profissional em um período relativamente curto. Os anos passaram. A primeira esposa estava com mais de 60 anos de idade. As duas meninas haviam crescido e a chamavam-na de mãe, o que era muito compreensível, embora chamassem também a japonesa de mãe, só que no idioma japonês. Duas mães. Nesse momento da sua vida, Luísa parou para refletir e entendeu que era hora de definir alguns aspectos que não poderiam mais ser adiados. Escreveu o seu testamento e deixou a sua decisão nos seguintes termos. Ela dizendo: inicialmente, Deus me brindou com um grande amor. E este amor, por alguma razão que desconheço, Deus resolveu subtrair do meu caminho. Mas como o Criador é muito sábio, Ele multiplicou por 3 aquele amor que se foi. Sou imensamente feliz, porque Deus substituiu um amor presente, ausente por 3 pérolas do Oriente, que são os amores da minha vida. Portanto, todos os bens que acumulei, tanto aqueles que adquiri com meu marido, quanto aqueles que conquistei posteriormente, através do meu trabalho, eu ofereço à minha filha japonesa Aiko e às minhas nativas. Menos de 2 meses depois de redigir o seu testamento, a nobre senhora desencarnou. E segundo Divaldo Franco nos conta, foi um retorno feliz para outra margem do rio da vida.
Ao concluir a narrativa da história, a reportagem, a jornalista resolve fazer uma pergunta de grande significação ao leitor. Você amaria assim? Foi o título da reportagem. E essa história deixa uma reflexão para todos nós, como eu disse antes, no vice-versa também, em todas as situações, para que nos colocarmos no lugar desses personagens. Não é só para os homens se colocar no lugar do homem e as mulheres se colocar no lugar das mulheres, não. Né? Vamos trocar de lado também, né? Vamos experimentar essa outra situação. O que nós faríamos no lugar dela? Será que seu amor seria tão grande que poderia dar esse verdadeiro salto quântico sobre uma experiência dolorosa? Será que poderia suportar com todos os méritos uma traição, um abandono, uma ingratidão, um conflito conjugal? Se nós afirmamos a nossa confiança no Criador do Universo, devemos permitir que Deus, o amor de Deus, represente essa linha direcional para que tenhamos uma orientação em todas as nossas transições evolutivas. Dessa forma, fazer aquilo que Jesus nos disse para fazer. Fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem por nós. Nos colocando agora no lugar das meninas japonesas, no lugar da própria japonesa, em diversas situações, para que a gente possa experimentar essa ideia. Fica esse convite à reflexão. Será que se ela ficasse com mágoa, com raiva, com ódio, como seria o final dessa história? De volta nos complementa dizendo que o verdadeiro amor é aquele que nos liberta, rompendo as barreiras do egoísmo, do orgulho, do ressentimento. A libertação pelo amor, nos diz Joana de Ângeles, é um luminoso caminho que nos encontramos para a plenitude e é ali que praticamos a verdadeira caridade. Continuando aqui essa frase, amar é uma atitude inteligente. O que nós podemos fazer na nossa vida para melhorarmos o nosso futuro? Buscarmos nos manter no amor infantil? Ou buscarmos transcender esta barreira, que não é fácil, como a gente viu na própria história? Ela também sentiu raiva no começo, ela também teve sentimentos profundos de tristeza, de desânimo, de ódio, mas conseguiu dar a volta por cima desses sentimentos, dando, como disse Divaldo, esse verdadeiro salto quântico. A falta de perdão, todos nós sabemos, originada pelo ódio ou pela mágoa, geram energias negativas em nosso corpo. Essas energias acabam por somatizar e nos trazer doenças. Doenças tanto físicas quanto doenças psíquicas. Doenças do sentimento, das emoções. Quem perdoa se liberta de uma situação que incomoda e obtém saúde física e emocional. Nós nos livramos desse ressentimento, é o ressentir, ficar sentindo aquilo novamente. Sentir isso ainda faz parte da nossa natureza animal. Mas dar esse salto quântico faz parte da nossa natureza espiritual. É aquela que nós devemos nos ligar mais, lutando contra esses nossos impulsos que ainda todos nós temos dentro de nós. É uma mudança de paradigma, de forma de enxergar a vida, e é uma mudança de proceder durante a caminhada evolutiva. Pois amar ao próximo é a mesma coisa que amar a si mesmo.
Não há diferença. O sentimento que existe sai de dentro de mim e vai até o próximo. Se sai de dentro de mim, sou eu o primeiro beneficiado ou o primeiro prejudicado nessa situação. Atitudes egoístas geram energias negativas, e isso ainda nos vincula ao amor infantil. Portanto, Gandhi nos fala que ninguém é capaz de magoar, ninguém é capaz de te magoar sem a tua permissão. Nós é que nos magoamos. Nós é que ficamos magoados com a atitude de outras pessoas. Portanto, cabe somente a nós mudar essa situação. Pessoas que vão nos magoar vão existir sempre. Mas cabe a nós mudarmos essa atitude interior, a maneira de enxergar a vida, de enxergar as outras pessoas e sermos com isso mais felizes. Amar é sim uma postura inteligente. Parece ser tão difícil. É possível chegar lá? Essa história, como eu disse antes, é verdadeira e aconteceu nos Estados Unidos. É uma história que veio à tona, que veio ao público. Mas existem muitas outras histórias perto de nós, muitas vezes, que não são publicadas, não são vistas, de pessoas que realmente têm determinadas atitudes de amor que às vezes parecem impossíveis. Portanto, se às vezes a gente acha que é impossível, não é impossível. É difícil? Sim, é difícil, mas não é impossível. Dar este verdadeiro salto quântico. Porque amar é viver sem esperar, é estar de bem com a vida, é ter Jesus no lar. Amar é manter o coração aberto para todos que estiverem por perto, sem raça, cor ou religião olhada. Amar é os filhos educar sem exigir respeito ou carinho, porque se os educarmos com verdadeiro amor, eles acontecerão devagarinho. Amar é demonstrar afetividade, é corrigir, mas com ternura, é contagiar com felicidade e educar com doçura. Amar é dar liberdade, é ajudar sem olhar de quem, é sentir saudade, mas é se esforçar para nunca odiar alguém. O amor incondicional traz paz ao coração, tranquilidade à cabeça, coragem para enfrentar qualquer situação que durante a vida nos aconteça. É deixar fluir o que há de bom em nós, é soltar as amarras do coração, é romper as barreiras, é libertar-nos da autoprisão. O amor incondicional nos imuniza contra amarguras, é uma vacina contra o mal, é o caminho da evolução, porque nos traz equilíbrio emocional. Amar é trabalhar pelo bem, pela evolução da humanidade, sem esperar a retribuição de alguém. Amar assim é ter liberdade. Muito obrigado a todos pela presença. Novamente, meus votos. Nós agradecemos a André pela palestra também colocada, onde temos a chance